do Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth está entre o livro de Juízes e 1 Samuel. Capítulo 1, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agora, Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, fale à nossa mente, através da Tua palavra. Deus, que a Tua voz seja ouvida nesse momento. Esse é um dos nossos propósitos, ouvirmos a Tua voz, Senhor, a voz de Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações. Amém. Amém. Irmãos, o que é que nós ensinamos aos nossos filhos quando eles chegam apanhados em casa do colega? O que é que nós ensinamos o que eles devem fazer diante de tal ação, por exemplo? Será que a gente já deu o conselho ao nosso filho quando ele chegou apanhado e nós dizemos assim: você não pode voltar apanhado para casa, você não deve levar desaforo para casa, você deve fazer com o agressor, com a pessoa, com um rapazinho que lhe agrediu, fazer a mesma coisa com ele. Se chegar apanhado em casa, você leva outra sua. Eu já ouvi isso diversas vezes. Talvez você já deva ter escutado isso diversas vezes. Talvez você já tenha ensinado isso aos seus filhos. Nós aprendemos que no mundo nós devemos fazer justiça com as próprias mãos. O mundo nos ensina isso. O mundo nos impõe isso. Porque aquele que não faz justiça com a própria mão vai ficando para trás. Essa é a lei do mundo. Essa é a lei dos ímpios. O ser humano ele quer ser a medida de todas as coisas. Ele quer ser a própria justiça. E nas últimas consequências dessa autojustiça que o ser humano cria, acontecem os pecados mais horríveis. Por exemplo, um casal ele não consegue conceber uma criança, então ele vai lá e tenta furtar uma criança da maternidade. Um trabalhador que não consegue um salário que ele acha que não é digno, né, do serviço que ele faz. E ele vai lá a todo custo, né, e tenta furtar alguma coisa do seu patrão ou da empresa. É interessante, irmãos, porque a igreja, ela como um todo, acha que o evangelho não é mais suficiente para os cristãos, para as pessoas que estão ouvindo, não é mais suficiente para a conversão. Nós vemos os membros saindo das igrejas, querendo algo a mais, e aí começam toda a sorte de abominações no culto, querendo fazer a própria justiça, querendo fazer o próprio culto para atrair pessoas. Por exemplo, porque quando um casamento está indo mal, e nós falamos sobre isso, o nosso coração busca um alívio para esse mal que está acontecendo no nosso casamento. Porque sempre de forma pecaminosa. Porque o ser humano ele tenta tomar a rédea da sua vida a todo tempo, fazendo justiça com a própria mão. Quando na verdade temos um Deus que sonda a mente, sonda o coração, conhece o nosso coração. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele nos dá o manual como viver uma vida saudável. Por que buscamos sempre a nossa própria justiça?
Irmãos, nós passamos por situações difíceis diariamente, com frequência, todos os dias. E muitas vezes nós reagimos a elas de forma pecaminosa. Ao invés de confiarmos e seguirmos a orientação do Senhor, confiarmos no Deus da aliança, aquele que cumpre as suas promessas, nós não fazemos isso. E nos metemos diretamente em apuros, em lugares terríveis, por decisões más, por causa da nossa própria justiça. Teremos a consequência da falta de confiança no Senhor. O que traz às nossas vidas a falta de confiança no Senhor, ou querer resolver as coisas da nossa própria forma, esse texto vai nos ensinar hoje. Vemos isso acontecer no mesmo período que se passa esse texto, qual nós lemos aqui, nós vamos meditar. Esse período ele se passa num período de juízes. Talvez os irmãos saibam bem, Ruth é como se fosse um anexo do livro de Juízes, ou seja, é nesse mesmo tempo, e era uma época de tumulto na história de Israel, mas um tumulto imenso. No livro de Juízes vemos a tamanha brutalidade daquele povo naquela época, e o livro de Ruth funciona como uma ponte do livro de Juízes para o livro de 1 Samuel. A época dos reis, a época que vai começar os reis. Então é uma ponte de juízes para os reis. E uma frase do livro de Juízes que é a frase que mais marca no livro de Juízes, era que cada um fazia o que era justo aos seus próprios olhos. Várias vezes nós vamos ler isso no livro de Juízes, que cada um fazia para si aquilo que era justo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava certo. Essa é a tese do livro de Juízes. E no meio dessa época atribulada, desse momento atribulado que está acontecendo aqui no livro de Juízes, surge essa história de paixão, de amor, de redenção, de providência, de cuidado, de provisão, que é a história linda que acontece no livro de Ruth. Lembre-se que nesse tempo, Israel estava sendo tomada por muitas batalhas, sejam batalhas externas e também batalhas internas dentro do próprio povo de Israel. Eram muitas contendas. Por exemplo, quando um juiz morria, cada um fazia aquilo que achava melhor, e depois as cidades ficavam sem lei, sem Deus. O povo de Deus provocava a ira de Deus constantemente, e aí Deus levantava um juiz novamente, e o povo voltava às rédeas, aos caminhos do Senhor. Mas quando o juiz morria, eles voltavam à idolatria e toda sorte de pecados. Esse é o contexto do livro de Juízes, o contexto do livro de Ruth. Mas se nós notarmos, irmãos, nós também vivemos esse contexto nos dias de hoje. Vivemos esses desastres nos dias de hoje. Nós vemos por aí afora essa confusão de ideologia de gênero, menino querendo ser menina querendo ser menino. Vemos filhos que não respeitam mais os pais, bandidos sendo tratados como vítimas da sociedade, pai de família morrendo por pessoas que não querem nada para a vida, maridos batendo em mulher, filhos batendo nos pais, estupro virando algo comum. Acho que essa frase do livro de Juízes cabe exatamente bem, perfeitamente no dia de hoje. Cada um faz aquilo que acha reto aos seus próprios olhos. Seja a frase do Brasil, talvez. Cada um faz aquilo que acha certo. E estão tentando legalizar cada justiça própria, veja só. Por isso, irmãos, a pergunta que fica é: nas dificuldades que nós passamos, o que Deus exige de nós? Diante das tribulações da nossa vida, o que Deus exige de nós? Em primeiro lugar, irmãos, vemos que Ele exige de nós fé. Leia comigo de novo versículo 1 e versículo 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Note que logo no versículo 1, o autor vai dizer que em Canaã havia fome. É interessante, irmãos, porque por diversas vezes, quando nós lemos as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos que uma forma que Deus usa para castigar o povo por causa dos pecados, da idolatria, seja lá o que for, é trazer fome àquela cidade ou àquele local. Várias vezes Deus faz isso.
Porque quando nós mexemos em duas coisas, né? Com fome e com dinheiro, nós começamos a refletir e pensar duas vezes na nossa vida. Veja, e é interessante porque esse povo, ele passa fome numa terra que foi prometida por Deus, em que foi prometida da seguinte forma: é uma terra que mana leite e mel. O povo estava passando fome na terra que Deus prometeu, aquele que manava leite e mel. E mais interessante ainda, é interessante porque era em Belém, e a palavra Belém significa casa do pão. Então o povo faltava pão na casa do pão. Irmãos, foi assim na vida de José, por exemplo. Deus fez com que José, e eu sempre trago o exemplo de José, porque o exemplo de José impacta como Deus age na vida dele, na vida do povo. Deus fez com que José fosse vendido para os egípcios e passasse por muita humilhação, até que ele o exalta, coloca na posição de administrador dos grãos de comida para a terra que padecia de fome. Deus humilha para que todo o povo não padecesse de fome. Veja que a fome é sempre reutilizada por Deus. E nessa época de Ruth, Belém padecia sem pão. A casa de pão não tinha pão. A situação é séria aqui no contexto de Belém. Belém era conhecida como uma das cidades que mais produzia alimento da sua região. Mas o povo estava assustado porque não havia comida. Então, irmãos, não diferente de nós hoje, o povo aqui que morava em Belém foi chamado a andar por fé. Diante da tribulação, da falta de comida, um castigo por Deus por causa da idolatria do povo, por causa do não cumprimento ou da autojustiça humana, Deus faz com que falte pão naquela região e consequentemente, o povo é chamado a andar por fé diante dessa tribulação. Porque sem fé, eles viam as prateleiras vazias. Sem fé, eles viam as dificuldades crescendo. Sem fé, nós desistimos muitas vezes de crer no Senhor e na sua obra. Sem fé, nós reagimos pecaminosamente diante das dificuldades. A pergunta é: o que o pecado faz quando a situação já está ruim? O pecado puxa outro pecado, um abismo puxa outro abismo. E quando nós percebemos, irmãos, ou quando damos a perceber, já estamos afogados em pecado, num abismo muito distante, em que somente a mão do Senhor consegue nos alcançar. À primeira vista, pode ser até uma boa solução aquilo que Elimeleque julgou fazer. Veja, eles estavam em Judá, eles estavam em Belém de Judá, eles estavam sem comida, e aí o pai da família, olhando para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, agora não tem comida. O que é que nós vamos fazer? Como vamos resolver essa situação? Como vamos suprir a nossa necessidade? Eu, como o cabeça da minha família, tenho que tomar alguma atitude. Eu não posso deixar a minha família padecer de fome. Talvez Elimeleque tenha pensado isso. Muitas vezes nós pensamos assim também. Nós queremos resolver a situação da nossa casa cometendo um pecadinho, uma coisa rápida, ninguém vai ver. E aí nós justificamos em oração até: mas veja, pai, eu fiz isso porque aconteceu aquilo, eu fui obrigado a fazer isso, algo que parece até ser legítimo, em defesa da minha família, em defesa da fome. Elimeleque talvez tenha orado para Deus, dizer: não, Deus, eu saí de Judá porque, veja, a minha família ia morrer de fome. Eu só fiz por causa disso. A minha intenção é só passar algum tempo ali. Irmãos, se Deus pesou a mão sobre o seu povo ali em Belém, qual deveria ser a melhor reação do povo? Será que era fugir da tribulação de fato? Ou arrependimento? Ou pranto? Ou choro? Ou pedido de perdão? Mas não é isso que Elimeleque faz. Ele pensa, ele quer agir de acordo com sua própria justiça. E ele diz: chega de fome, não vou mais ter fome, minha família não vai mais ter fome. Vamos atrás de um pasto verde, de um lugar farto, de uma mesa farta. Ele, como homem da casa, se vê como aquele que precisava tomar alguma atitude. E a Bíblia não diz que todo o povo de Belém saiu para Moabe, mas somente a família de Elimeleque.
Será que os outros também não pensaram em querer resolver a situação? Somente a família de Elimeleque sai. Eles estavam deixando a terra prometida, aquilo que eles tinham ganho pelo próprio Deus. Trata-se de uma família deixando um pedaço de terra dada pelo próprio Deus. O povo do pacto deixando a terra do pacto. É como se Elimeleque pensasse: para mim é muito melhor ter abundância, fartura lá em Moabe do que escassez naquilo que Deus deixou para mim. Prefiro estar com abundância longe de Deus do que sofrendo escassez com o povo de Deus. Veja, irmãos, talvez, mesmo vivendo na época de Juízes, onde tinham brigas exteriores e interiores, ainda assim, irmãos, era melhor eles pedirem ajuda ao seu próprio povo, a outras tribos, né? A caminharem, indo para outros lugares, onde se ali faltava pão, se mudava para tribos vizinhas, daqueles que da grande Judá, do povo do próprio Deus. Eles tinham outras opções, eles não precisavam padecer de fome de fato. Mas por que sair da terra prometida? Por que sair daquilo que Deus havia dado? Por que não pedir ajuda a seus irmãos? Mas era mais fácil se juntar a um povo ímpio, se juntar a um povo que não glorificava o nome de Deus. Aí que está. Muitas vezes nós confiamos nas pessoas que estão ao nosso redor no nosso trabalho. Muitas vezes nós confiamos nas pessoas que estão, os nossos vizinhos, que não conhecem a palavra de Deus. Nós preferimos pedir socorro a essas pessoas do que aquelas que Deus levanta para ser suporte para nossas vidas. Os nossos líderes espirituais. Esquecemos que temos um povo reunido, escolhido por Deus para chamarmos de irmãos, a qual nós podemos compartilhar as nossas angústias, chorar com os que choram, pastores, presbíteros, diáconos, que Deus levantou para auxiliar a igreja, até o membro mais maduro na fé. Nós temos isso ao redor e não usamos, preferimos tomar conselho com os ímpios. Elimeleque nem lembra do seu povo, está nem aí para ele. Ele só decide e vai. Ele só decide sair da terra e sair. Um pecado puxa o outro. Havia uma grande chance, irmãos, de seus filhos casarem com pessoas que não temiam o Deus de Israel, porque eles estavam indo para uma cultura de um Deus estranho. Veja, porque quando você leva seus filhos jovens para morar num lugar onde não havia mulher crente, com quem você acha que eles iriam casar? A vida é assim. Pequenos pecados vão puxando outros pequenos pecados, e quando percebemos, estamos inundados a ponto de não achar mais Cristo nas nossas ações. É interessante porque o nome Elimeleque significa Deus é o meu rei. Mas ele age como se fosse o próprio rei da sua casa. Ele esquece a lei de Deus, o reinado de Deus, e segue a sua própria lei. Ele segue a sua própria sabedoria, o seu próprio conhecimento. E para piorar, irmãos, Elimeleque estava deixando o culto a Deus. Porque ele estava prestes a se mudar de uma terra que não cultuava o Deus de Israel. Diferente de hoje, naquela época, não tinha Bíblia, por exemplo. Eles não podiam se reunir em qualquer lugar para cultuar a Deus. Eles só podiam cultuar a Deus na terra prometida com o povo escolhido. E Elimeleque decide deixar tudo isso de lado e pensar na barriga cheia que ele queria ter. É interessante, irmãos, porque para sair de Belém e ir até Moabe, e chegar até Moabe, eles tinham que passar pela antiga Jericó. Obrigatoriamente eles tinham que passar por Jericó. Jericó estava no caminho entre Belém e Moabe. Só que Jericó, naquele momento da história, era um monte de pilhas. Era um monte de pilhas de pedra. Lembra que eles tinham invadido Jericó, derrubado todas as muralhas. Deus fez com que derrubassem todas as muralhas. E agora eles indo para Moabe, eles tinham que passar por Jericó e eles iam visualizar todo aquele amontoado de pedras. E eles deveriam lembrar que Deus poderia resolver qualquer problema. Eles podiam passar por aquilo ali
por aquele montoado, e lembrar o que Deus tem feito pelo seu povo. Como Deus é fiel, Deus não deixa o seu povo padecer. Deus promete e cumpre. Mas eles continuam e seguem, mesmo assim, para Moabe. E conosco é assim também, irmãos. No meio da nossa vida, quando estamos fazendo alguma coisa de errado, é incrível porque Deus coloca coisas, pessoas, coisas na nossa vida que nós lembramos aquilo que Ele fez por nós. Quando nós lembramos de um versículo que nós gostamos tanto, versículo esse que muitas vezes condena aquilo que eu estou prestes a fazer, e nós fingimos que não estamos ouvindo, e seguimos firmes a pecar contra o Senhor. Irmãos, nós precisamos de fé no meio das dificuldades. É enxergar aquilo que não existe, ou aquilo que existirá. É o invisível de Deus. É fé que nos faz mover diante das tribulações. Mas há uma outra coisa também, irmãos, que Deus exige de nós no meio da dificuldade. Em segundo lugar, Deus exige de nós perseverança na sua palavra. Veja os versículos 3, 4 e 5, diz assim: Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Clion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Veja, irmãos, que um pecado puxa o outro, a situação vai cada vez pior. A situação vai piorando cada vez mais. E para Moab era algo contra a vontade expressa de Deus, mas o coração rebelde deles insiste em ir. Porque nós somos especialistas em fazer isso, né? Em criar desculpas para o nosso pecado, em justificar o nosso pecado por um pecado talvez maior, entre aspas. A gente consegue criar razões diante de Deus. Veja, ele podia pensar: se Deus não me impediu de sair de Belém e ir para Moab, então isso é porque Deus quer que eu vá. Talvez eles dissessem isso. Se Deus não me impediu de ir, é porque Ele está aprovando. Não, irmãos. Muitas vezes o Senhor permite que a gente ande em caminhos contrários a eles, ao Senhor, para que a gente perceba as consequências da nossa rebelião, para que a gente dê valor à santidade de Deus e os seus caminhos únicos. Estamos acostumados a nos autoproteger de forma errada. Achamos que nós conhecemos o que é melhor para nós mesmos. Achamos que as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas atitudes são melhores para a nossa vida, como se nós nos conhecêssemos melhor que o próprio Deus. Mas o livro de Ruth hoje começa mostrando que o caminho da vida não é simplesmente buscar o que parece ser melhor para você ou o que parece ser melhor para mim. Não é assim. Mas é buscar viver a vontade de Deus, aquilo que é revelado nas Escrituras. Na época, Elimeleque ele não tinha Bíblia como a gente tem hoje. Todo o cânon, toda a Bíblia fechada. De forma fácil nós conseguimos abrir, de forma fácil conseguimos ler e entender a vontade de Deus para nossas vidas através do Espírito Santo. Nem sempre o caminho foi fácil, mas é o caminho bíblico. É o caminho que conduz à vida. E esse caminho é estreito, difícil de passar. E aí segue a narrativa, um pecado puxa outro pecado, um abismo puxa outro abismo. E o plano inicial de Elimeleque, que era de se mudar por um tempinho, depois que Belém voltasse a produzir alimentos, depois que a fome passasse, ele voltaria com a sua família para Belém. Era um plano inicial, um plano que era rápido, só o tempo de voltar a produzir alimento. Aquilo que era temporário, irmãos, começa a se tornar terrivelmente permanente. E o texto diz: 10 anos eles ficaram lá. 10 anos. Agora veja, irmãos, o contexto: 10 anos sem igreja, 10 anos sem culto, 10 anos sem comunhão, 10 anos sem paz, em troca de fartura de comida. E a vontade de voltar, como era o plano inicial, para a sua terra natal já não existe mais. O Deus já está esquecido. E é incrível porque quando nós deixamos de vir à igreja com algumas desculpas, né? Eu vou deixar por causa disso, por causa daquilo outro, eu vou outros domingos, é difícil, é porque meu filho é recém-nascido.
Quando as crianças crescerem, a gente volta a cultuar. Nós somos parecidos com Elimeleque também nesse sentido. E quando nós olhamos, já está permanente. Já não são mais semanas sem vir à igreja, mas são anos. Por causa de desculpa que nós arrumamos. É bem difícil, é bem possível, melhor dizendo, que pessoas assim nunca mais voltem. Que esse período que eles decidiram ficar longe torna-se muitas vezes permanente. E a fé é enterrada junto com as suas decisões. Acontece na narrativa de Ruth que o líder da família falece. Elimeleque morre. E os filhos poderiam combinar com sua mãe agora para voltar. Mas veja, assim como seu pai, eles decidem ficar lá e não só ficar lá e se casar. O pecado puxa o outro, a própria justiça vai tornando o pecado cada vez mais fundo. Porque é mais fácil sair dos caminhos do Senhor, permanecer fora dos caminhos do Senhor. Eles não louvam a Deus. O que vocês esperam de jovens solteiros que não seguem o caminho do Senhor? Mais cedo ou mais tarde, eles se casariam com mulheres ímpias que não conheciam o Deus de Israel. Eles estavam vivendo em meio de pessoas ímpias. Eles não escolheriam, não tinham como ele escolher outras esposas. Só existiam descrentes. Mas é uma pergunta que vem à minha mente. O que os seus pais poderiam falar contra isso? Talvez ele dissesse assim, filho, você está quebrando a lei de Deus quando você se casa com pessoa descrente. Filho, não case com essas mulheres. Talvez os filhos poderiam responder, mas pai, o Senhor também não quebrou a lei de Deus quando saiu da terra prometida? Por que não podemos quebrar também uma lei? O interessante, irmãos, que eles casaram com mulheres moabitas. E mulheres moabitas já tinham histórico de mulheres que eram contrárias totalmente à palavra do Senhor. Mas não termina por aí. Noemi, a esposa do falecido, Elimeleque, ele também quer enterrar, também tem que enterrar os seus 2 filhos, porque também eles padecem. Agora imagine a dor de uma mãe que agora enterra o seu marido e logo em seguida tem que enterrar os seus 2 filhos. Um abismo vai ficando mais fundo e mais fundo e mais fundo pela própria justiça do homem. E a situação só piora. Vai ficando desesperadora, a ponto de Noemi depois querer ser chamada de Mara, a amarga, porque a sua vida já não é mais doce, e sim amarga. Ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos. Noemi agora não só perdeu os maridos, o marido como os filhos, mas também fica sem posses, fica pobre, e o texto afirma mais na frente que eles perderam tudo o que eles tinham. Lembra qual era o objetivo da família ao sair de Belém? Eles queriam fartura. E agora eles vivem em escassez. Eles queriam tudo e eles saem sem nada. Agora Noemi é uma viúva em terra estrangeira, não tem mais os filhos para cuidar dela. Suas noras não compartilham da sua fé. Ela está longe do seu povo e agora não tem posses nem dinheiro. Veja o que o pecado faz, a desgraça do pecado nas nossas vidas. Mas é bem interessante, irmãos, porque nós sabemos e afirmamos isso, que não há pecado para Deus que não possa ser perdoado em Cristo Jesus. Mas as consequências daquilo que nós escolhemos nessa terra, nessa vida, elas não são apagadas. Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Vamos colher toda a consequência daquilo que fazemos, seja bom ou seja ruim. Noemi está colhendo o fruto amargo daquilo que ela plantou, das decisões que ela tomou junto com o seu falecido esposo. Mas, irmãos, nós vamos somente na noite de hoje tratar desses 5 versículos, mas eu não posso falar ou deixar vocês sem a esperança. De acordo com nossos fracassos, daquilo que nós passamos, das nossas dificuldades, na casa do pão, quando faltou pão, depois de 2000 anos mais ou menos, nasce um homem que era conhecido como o pão da vida. Aquele que nos alimenta e salva, que nos ensina e nos conforta.
Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nasce, aquele como é o pão diário das nossas vidas, aquele que não deixa faltar nada em nossas vidas, aquele que nos sustenta. Por isso, irmãos, nós não devemos querer fazer a nossa própria justiça. Não somos nós que decidimos. Nós devemos fazer sim planos, organizar a nossa vida, mas acontece aquilo que Deus já planejou, já decretou, e nós devemos ter fé, confiar e esperança nos planos do Senhor, agir, pensar e falar, pautado na palavra de Deus. O nosso Senhor, Ele morreu e ressuscitou por isso, nele há a justiça e a salvação. Cristo é o nosso pão, Ele é a nossa fartura. A casa do pão faltou pão, mas a casa espiritual de Deus jamais faltará pão. Ele mora dentro de nós. Em nome de Jesus. A Ele seja dada toda a glória e toda a honra. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, por essa palavra, por esse livro, Deus, porque o Senhor nos deixa ensinamentos maravilhosos, porque o Senhor fala ao nosso coração, porque o Senhor nos ensina. Ó Deus, que possamos sair daqui, Deus, nessa noite, com esses ensinamentos, entendendo, Deus, que no meio das dificuldades nós devemos ter fé nas nossas vidas. Não devemos, Deus, nos balançar diante das tribulações, nem temer, Deus, as dificuldades, mas ter certeza, ter fé, acreditar que há um Deus que nos sustenta diante de toda a tribulação. Ter a certeza, ó Pai, que não é a minha justiça, que não é a minha sabedoria, que não é o meu entendimento das coisas, que não é a minha força, que não é o meu dinheiro, mas é o Senhor. O Senhor é suficiente para nossas vidas. Não deixa, Deus, eu colocar, Deus, a minha justiça à frente da Tua, mas que a minha justiça esteja totalmente submissa à Tua justiça, Senhor. Que os meus planos estejam submissos aos Teus planos. Que eu possa entender com o meu coração e com a minha mente que quando alguma coisa dá errado na minha vida, é Deus me protegendo, Deus, daquilo que eu escolhi. Pois o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas necessidades. Deus, seja feita a Tua vontade na nossa vida a todo tempo, pois ela é boa, perfeita e agradável. Oh Deus, mas que também nós tenhamos perseverança, porque a fé deve ser acompanhada de perseverança, entendendo que a tribulação um dia vai acabar, entendendo que toda a dificuldade tem fim, tem início e tem fim, pois é no meio da dificuldade que o Senhor vai lapidando o seu povo. Mas o Senhor faz isso, o Senhor nos prova para nos aprovar, e que no final de todas as coisas não haverá mais escassez, mas somente uma mesa farta, não como em Moabe, mas no céu, na Nova Jerusalém. Nos dá essa certeza, Senhor, e possamos sair nesta noite regozijados com isso, felizes, com a certeza que o Senhor nos dá. Coloca a fé no nosso coração, o mínimo que seja suficiente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.